Graça e paz, irmãos, todos os presentes na nave de culto, todos que nos veem através da transmissão remota, que Deus possa abençoar de uma maneira especial a sua vida. Vamos agradecer a presença do pastor Israel, a irmã Rosana, a irmã Sueli, irmão Valdir e a Arlete, que é a irmã da irmã Sueli, isto? Muito bem. Prima, sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Como prometido aqui no domingo, nós trabalhamos a mensagem Conduta na Comunhão com Deus, baseada ali em 1 João, capítulo 2, versos de 3 a 27. Hoje nós vamos ler os versículos de 18 a 27. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versos de 18 a 27. Aquele que puder colocar-se em pé em reverência à palavra de Deus. Muito bem, a palavra do Senhor vai dizer assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque onde conhecemos que já é a última hora, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi, porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo, nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que de vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por tudo que nós podemos, ó Deus, aprender com a tua palavra. E nessa noite nós queremos estar disponíveis, ó Deus, com os nossos corações sensíveis ao agir do Espírito Santo do Senhor. Fala conosco, ministra as nossas vidas. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Não tem aí, Gabriel? Muito bem. Conduta na comunhão com Deus. Então, domingo nós trabalhamos o capítulo 2, ali a partir do verso de número 1 até o número 17. Nós falamos desse contexto, esse contexto era um contexto de gnosticismo, um conjunto de movimentos religiosos do primeiro século do cristianismo, heréticos, combinavam misticismo com sincretismo religioso e com correntes filosóficas. Esse é o contexto em que a carta de 1 João é escrita. Então, muito do que nós vemos hoje, um misto de misticismo com sincretismo religioso e corrente filosófica. Para nossa tristeza, e infelicidade, muitas igrejas chamadas evangélicas têm vivido isso. É um misto destas coisas. Então isso começou a infiltrar-se dentro da igreja. E nós estamos trabalhando a premissa agora de como nos defendermos de falsos mestres e de falsos ensinamentos. Então a conduta cristã é como um cristão deve se portar, como um cristão deve viver, a maneira como ele vive.
E nós temos trabalhado isso ao longo dos anos, a maneira de viver do cristão. Então, esse era o contexto que João escreveu essa carta. E nós vimos 2 dos 3 aspectos que nós vemos João trabalhar aqui. Então, o primeiro aspecto que nós falamos aqui foi o caráter da nossa conduta. Qual deve ser o caráter da nossa conduta? O caráter deve ser imitarmos ao Senhor Jesus Cristo. Aqui nós definimos bem a questão moral elevada. O que tem acontecido hoje é que as igrejas e as lideranças têm baixado o contexto daquilo que é moral, daquilo que é ético, e deixando que as coisas do mundo se pareçam muito com as coisas de dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Eu aqui lembrei para vocês do contexto onde Jesus, ele vai majorar sobre isso, ele vai nos ensinar que a lei ensinou uma coisa. A lei ensinou que aquele que se deitasse com a mulher do seu próximo cometeria adultério. E Jesus, ele vem e eleva a questão da moralidade lá em cima. Ele falou, aquele que olhar e desejar já cometeu adultério. Então a questão da moralidade, ou o conceito moral e ético, para nós que somos filhos de Deus, deve ser o mais elevado possível. Deve parecer com quem? Parecer com Cristo. Então nada que parecer com o mundo deve nos atrair, deve nos chamar a atenção, ou fazer com que nós nos amoldemos a isso. E muito disso tem acontecido nas chamadas igrejas, vamos colocar aqui, pseudo-evangélicas. Nós queremos parecer como Cristo, nós devemos ser como Cristo, e o nosso alvo aqui na conduta, o nosso caráter deve ser, somos imitadores de Cristo. Então todos os textos que nós podemos aqui citar, eu quero citar um, Hebreus capítulo 2, capítulo 12, verso 2, vamos lá. Nesse contexto nós olhamos aqui, olhando para Jesus. Se tem alguém que nós podemos olhar para pessoas? Podemos. Podemos aprender com essas pessoas, ser ministrado por essas pessoas, mas tenha em Jesus o seu alvo maior de imitação, parecer como Cristo, ser como Cristo, exalar o bom perfume de Cristo. Não queira imitar os seres humanos, queira parecer com Jesus. O mais próximo de Jesus possível que você pareça. Então aqui nós não queremos formar imitadores nossos, nós queremos que as pessoas olhem para Jesus. Através dos ensinamentos que nós fazemos do púlpito, fazemos aqui desse lugar, que é um lugar para que a palavra de Deus seja pregada, o objetivo é que você imite Cristo. Imite Cristo através do quê? O texto é claro, através da obediência. Se você deixa de obedecer, se os mandamentos são pesados, se aquilo que a palavra de Deus cobra de você, a obediência a coisas simples, como fidelidade, compromisso, todas essas questões deixam de ser observadas na sua vida, o que você começa a fazer? Baixar o seu padrão moral. E quando você baixa o seu padrão moral, você é suscetível a aceitar aquilo que o mundo quer nos impor. E João trabalha isso. E ele vai falar assim, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Que foi outro aspecto que nós trabalhamos. Então as pessoas são seduzidas por essas coisas. Então o nosso conceito moral, ele deve ser o mais elevado possível para que nós não sejamos engodados, não sejamos atraídos e envolvidos por essas coisas do mundo. Então essa foi o primeiro traço daquilo que nós trabalhamos de aspecto, que é o caráter. O caráter deve ser imitar a Cristo naquilo que Ele é, naquilo que Ele representa para nós, como o mais elevado padrão moral de santidade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo aspecto que nós trabalhamos no domingo foi o mandamento para a nossa conduta. Qual é o mandamento para a nossa conduta? É separação. Separação. Quando nós olhamos os versículos de 12 a 17, Jesus, a palavra de Deus aqui vem instruindo, e Jesus também falou sobre isso, a nossa separação das coisas que contaminam.
Então, aquilo que o mundo oferece, ele não ameis o mundo. E aqui eu exemplifiquei para você o que é mundo. O mundo aqui é o cosmos, no grego, que é o sistema organizado e dirigido por Satanás. Então, quando nós temos a aplicação da palavra mundo, temos o mundo, raça humana, quando Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, raça humana, e nesse contexto nós temos: não ameis o mundo, não ameis as coisas do mundo, não ameis o sistema organizado do mundo, que é dirigido por Satanás. Outro texto que vai ratificar isso, que vai corroborar e confirmar, é quando a palavra de Deus afirma que o mundo jaz no maligno, quer dizer, está sepultado no maligno. E outro texto fantástico é quando Satanás leva Jesus para ser tentado no pináculo do monte e fala, mostra os reinos para ele e fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, isso mostra-nos claramente que por um tempo, Deus permitiu que Satanás estivesse no controle do mundo, caracterizado por esse sistema. Então esse sistema não deve moldar a nossa vida. Quando o texto traz a palavra, não vos conformeis, quer dizer, não tomem a forma desse mundo, desse sistema dirigido por Satanás. Isso não deve moldar as nossas vidas. Então a conduta aqui é separação. Aquilo que é pecado aqui, continua sendo pecado. Aquilo que Deus tratou como pecado, todas as coisas que nós tratamos aqui como pecado, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo, todas essas coisas continuam sendo pecado. A Bíblia não mudou nesse contexto. Deus ama o pecador. Ela continua tratando isso como pecado, mas nós temos em Deus a possibilidade de nos arrependermos e mudarmos a nossa vida. A gente chegou a um ponto em que homens que outrora, eu exemplifiquei aqui para vocês, escritores famosos, que eu tenho na minha biblioteca, e biblioteca de pastores tem que fazer assim. Você lê alguns livros que não presta, você nunca indica para ninguém, ele vai ficar lá. E quando você achar que está perto de morrer, joga tudo fora. Para não passar para ninguém, para não escandalizar ninguém lá na frente. Então tem alguns que você fica lá para mostrar. E poxa, tem alguns livros que eu li desse senhor que depois ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Por que ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada? Porque em certo momento da sua vida ele baixou o padrão moral para aceitar aquilo que o mundo impôs para que fosse aceito da maneira deles. Então ele teve que baixar o padrão moral. E baixar o padrão moral, você precisa mudar coisas que a Bíblia está escrito. Está escrito e já foi escrito, e nós não vamos mudar isso, nós vamos obedecer. Jesus ama cada um. Eu estava aqui, até fiz um comentário hoje lá no grupo de pastores. Jesus morreu por toda a raça humana. Jesus morreu para salvar os árabes, os palestinos, os judeus, morreu por todos eles. E aí nós temos que tomar cuidado, para que combatamos o antissemitismo, quer dizer, o ódio a Israel, mas também nós não passemos a odiar outras nações e falar besteiras ou desejar a morte de outras nações, como eu pude ver ali de uma forma errônea sendo descontextualizado. Então, assim, o calor das emoções leva você a não fazer uma análise correta do contexto. Então, Deus ama Israel, Deus vai tratar com Israel depois que ele arrebatar a igreja. Então, essa paz que o mundo quer, Deus não vai dar. Quem vai promover uma paz aparente vai ser o anticristo. Então todas essas coisas, muitas vezes nós estamos tão engendrados, tão envolvidos em questões que nós não prestamos atenção no contexto bíblico. Coisas que são para Israel, que Deus vai tratar com Israel, e que são para o milênio, vão acontecer no milênio. E agora eu estou vendo até homens de Deus que têm certo conhecimento defendendo coisas que são do milênio para a época atual. Então nós temos que tomar cuidado para não fazermos com que a Bíblia seja um livro de apoio para as coisas que eu acho. A Bíblia ela deve ser interpretada conforme ela foi escrita. E aqui eu digo para você, não há porquê e não se deve romantizar textos que não se romantizam. Não deve se
ilustrar textos ou fazer dele parábolas quando eles não são parábolas, e quando eles são parábolas, usá-los como parábolas. E nós cometemos grandes erros quando entregamos a mensagem não da forma genuína. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Então, o mandamento é o quê? Separação. Separação do pecado, separação. Então, aí você fica pensando, separação do que mais? De tudo que pareça mal. O mal, você sabe o que é. Então, se parece mal, e se você tem alguma dúvida, porque eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo te orienta. O Espírito Santo, ele fala com você. Ele te mostra aquilo que é errado. E muitas vezes as pessoas, ou na grande maioria das vezes, as pessoas não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Então, elas tomam suas decisões. O texto sequencial está tratando um pouco disso. Vocês têm a unção, a direção do Espírito Santo. Então, o que é concupiscência? Nós trabalhamos isso. Concupiscência é um desejo descontrolado. Concupiscência não é apenas desejo, mas quando você pega o texto no original, ele é um desejo descontrolado. Então, se você não consegue controlar desejos, então você realmente precisa fazer uma conduta de separação. Separar a sua vida das coisas que Deus não se agrada. E aí, então, nós chegamos no último tópico, que é o credo da nossa conduta. Quando eu digo o credo da nossa conduta, é aquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos, nós devemos responder com uma afirmação e coerência. Então, a palavra diz que nós temos que ser preparados, para que quando perguntarem qual é a razão da vossa esperança, por que vocês creem nessas coisas, vocês respondam com convicção. Quem é Jesus para você? Como assim a obra redentora, a obra expiatória? Eu já expliquei aqui várias vezes para você. Se você for dividir o contexto bíblico do que a Bíblia apresenta para nós, a Bíblia tem 4 cenas que vão se desenhar por todas as narrativas bíblicas. E nas cenas onde nós encontramos personagens bíblicos ou histórias bíblicas, nós vamos ver em algum ponto isso referenciando a Deus, quem Deus é, ao Salvador, ao Jesus Cristo que havia de vir, ao Messias. Então na Bíblia nós encontramos 4 quadros: criação, queda, redenção e glorificação. Se vamos resumir todo esse contexto, esse compilado de livros inspirados, desses 66 livros, nós vamos ter a criação, a queda, a redenção e a glorificação. Claro que tudo isso, se você aplica teologia profunda, exegese, análise de texto, você vai ter ensinamento por toda a sua vida e nunca vai se esgotar a fonte de ensinamento que é a palavra de Deus. Então, eu preciso ter convicção das coisas que eu creio. Preciso ter convicção e por isso eu falo que a conduta deve ser afirmação. Nesses versículos que seguem, que nós lemos do 18 ao 27, o autor vai contrastar verdade e mentira. Você tem que estar bem correto, bem certo do que é verdade. E como que nós conhecemos aquilo que é mentira? Tudo que destoa da verdade. Eu vi uma vez uma reportagem que me chamou a atenção, e sempre eu exemplifico isso. Uma pessoa trabalha na Casa da Moeda, e as notas iam passando aqui naquela esteira, e ele retirava, ele era responsável por recolher as notas falsas. E aí o repórter falou assim, mas como você é um exímio trabalhador nessa área, como você consegue detectar rapidamente, porque depois foram conferir, e todas que ele tirou eram falsas. Ele falou assim, como você conhece tão bem a nota falsa? Ele falou, não, eu não sei nada sobre nota falsa. Eu conheço exatamente cada detalhe da verdade, da nota verdadeira. Então, qualquer coisa que destoa da nota verdadeira, eu tiro fora. Presta atenção, qualquer coisa que não parece com a verdadeira, eu tiro fora. E no final ele vai conferir, a nota é falsa. Então, meus irmãos, o texto quando ele diz assim,
fugir da aparência do mal, ele vai mostrar para você o seguinte: meu querido, se a coisa parece mal, já não fique perto, porque isso vai ser destrutivo para a sua vida. Mas os crentes brincam com o pecado, eles flertam com o pecado, eles vão andando, é como o Sansão. Sansão, toda vez ele falava: o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me abençoar. E ele falou assim: mais uma vez o Senhor vai me abençoar. E de repente, nada mais deu certo. E aí nós vemos pessoas que vão flertando constantemente com o erro, com o pecado. A sua vida é uma vida de falsidade. Como que nós conhecemos a verdade? Quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. É isso que o texto vai vaticinar, ele vai falar para nós. Porque o Espírito Santo, quando ele passa a habitar em nós, outrora éramos escravos do pecado, servos do diabo. Isso que o texto diz lá em João capítulo 8. E aí o que acontece? Agora nós somos filhos de Deus. E o texto fala: aquele que confessa que Jesus veio em carne, aquele que confessa e não duvida de que Cristo é tanto Deus, ou ele foi tanto Deus como homem. Então aquele que duvida dessa afirmação, esse ainda não teve uma experiência com Cristo. Já é a última hora, o período entre esse espaço de tempo em que nós já vamos ser arrebatados. Então João fala, primeiro, o espírito do anticristo, o anticristo vindouro, que é esse anticristo que vai se apresentar, que o mundo está aguardando. Isso é tratado lá em Apocalipse, capítulo 13, versos de 1 a 10. E ele fala de vários anticristos presentes e ativos na época daquele tempo. Ele já julgava esses como falsos profetas e vários anticristos, que eram homens que entravam no seio da igreja e trabalhavam como falsos profetas. Quem são essas pessoas? Quem são esses falsos profetas? Às vezes uma pessoa que está sentado no banco da sua igreja local, e quando você está ministrando que Jesus Cristo é o único Salvador, é o único meio de termos acesso a Deus, ele está ali do lado daquele irmãozinho e falou assim: mas será que é verdade isso mesmo? Eu tenho algumas dúvidas. Então esse é aquele semeador, questionador daquilo que a Bíblia afirma ser como a verdade total. Por exemplo, eu já falei várias vezes para você, e o texto de 1 João ele vai trabalhar isso de forma metódica, que é aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. E outra coisa, é aquele que nega, e isso aqui é o principal, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então eu já dei aqui uma aula de 45 minutos para você explicando que se uma pessoa nega a ressurreição, por exemplo, todo o contexto de vida cristã, quantos anos de vida cristã você tem? Eu tenho 30, alguns têm 40, alguns têm 50. Se você no final da sua vida falar: de fato Cristo, eu acho que ele não ressuscitou dos mortos. Não ressuscitou dos mortos, então é vã a sua fé. Tudo que você pregou, tudo que você confiou ao longo da sua vida, não valeu nada. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. A ressurreição de Cristo dos mortos reside o cerne, a medula espinhal que faz caminhar e viver até hoje a fé do cristianismo. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, como diz as Escrituras. Então, isso aqui é fantástico. Então, você tem que ter convicções. Então, quando a pessoa pergunta, você tem que ter convicção, né? Esses dias o pastor Cláudio Duarte, numa mensagem, ele estava brincando. Jesus Cristo foi crucificado ao lado de 2 ladrões. E aí ele perguntou para a plateia, uma plateia lotada, um estádio lotado de pessoas: quantos dos ladrões Jesus podia salvar? Aí o pessoal: 2. Aí ele perguntou com a voz mais impostada: 2? Aí ficou aquele silêncio. Quer dizer, só de você impostar a voz e forçar uma situação ou mudar o seu semblante,
A pessoa já muda de postura. Eu não sei, talvez um. Né? Ou talvez ele não pudesse salvar nenhum. E daqui um pouco ele já tirou até aquele ladrão que foi para o paraíso do céu. Temos que ter convicção das coisas que nós cremos. Quem nós somos em Cristo? Quem nós somos em Cristo? Então, nós vamos... Agora, nós estamos vivendo um tempo em que todas essas coisas, elas são mais claras para nós. Lá, quando você se converteu, talvez tudo que nós falássemos sobre volta de Cristo, Jesus está voltando, acho que isso é mentira, ou é balela, né? Você fala com os seus amigos, você precisa se arrepender. Agora, pessoas não crentes têm perguntado para mim sobre essas coisas, porque já é a última hora. Jesus Cristo está voltando de fato. Então você ama pessoas que ainda não têm Cristo? Sabe quando você prova que ama? Quando você realmente comunicar a elas o Evangelho. Elas precisam crer que Jesus Cristo morreu por elas. O tempo está terminando. Então nós olhamos e vemos aqui que essa questão ela só vai aumentar. Esses anticristos, essas pessoas que se dizem cristãos e não são, só vai aumentar o número deles. O verso 20 diz assim: possui a unção que vem dos santos. Nós fomos ungidos pelo Espírito Santo, nós somos capazes agora de discernir entre a verdade e o erro. A palavra de Deus diz assim: onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. Liberdade de escolher. Liberdade de escolha. Antes não, nós estávamos condenados ao inferno. É o que o texto de João diz. Nós não seremos condenados quando não estamos em Cristo. Já estamos condenados. O texto é claro. Então, todo mundo conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não crê, a sequência do texto vai falar, já está condenado. Então você sai da condenação para a vida, da morte para a vida, dos reinos das trevas, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Então os textos são claros. Então, nós temos agora o Espírito Santo. Então, diariamente, e aí vai todo aquele processo que eu trabalhei o ano passado falando para vocês. Santificação. Santificação, nós temos 3 tipos de santificação. A santificação posicional. Qual que é a posicional? Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A santificação total, nós vamos daqui um pouco, se Jesus Cristo voltar hoje, vamos receber. Nós vamos ser arrebatados e ali, quem sabe, vamos ter uma morte para podermos cumprir o texto de Hebreus 9:27, que a maioria dos teólogos fala que vamos ter uma morte instantânea, porque o homem está ordenado a morrer uma única vez, e vamos ter os corpos glorificados. E aí, nós temos essa santificação que é a que Jesus quer que nós tenhamos, a diária, que é afastar-se do pecado, que é manter a comunhão com Deus. E essa é sistemática, é dia a dia. Você tem que fazer um projeto, nós estamos chegando no final de 2023. E aí você fez um projeto. Vou ler a Bíblia esse ano. Uma das coisas que os crentes menos fazem hoje é ler Bíblia. Essa é uma questão complicada. Orar, então. Às vezes ele ora na hora de almoçar. Eu faço 3 orações ao dia, igual o Daniel. Na hora do café, uma no almoço e uma na janta. Ele é igual o Daniel, né? Ele ora 3 vezes ao dia. Então, assim, a vida... Nós cobramos aqui, né, nós falamos aqui insistentemente, porque não há como ter comunhão se você dissociar a sua vida cristã, a sua conduta de vida cristã dessas coisas. Ler a Bíblia e orar. São as coisas mais simples da vida cristã, porque quando eu leio, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Isso é intimidade. Então não tem como ter intimidade. Então isso aqui, se você não faz isso, a primeira coisa que você precisa restaurar na sua vida é vida devocional. Se não tiver vida devocional, você não tem vida com Deus. Isso é mentira. Ele fala aqui no versículo 22 sobre o mentiroso.
O maior de todos os mentirosos é aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne e que foi ao mesmo tempo homem de Deus, homem e Deus. A separação entre aquilo que é humano e divino já era uma doutrina herética primitiva, conhecida naqueles dias como docetismo. Docetismo é uma palavra meio complicada mesmo, é isso mesmo, docetismo. Então eram as pessoas que negavam o Cristo humano e divino. Então preciso pegar a carta de João, o Evangelho de João e rasgar, né? Todo o começo lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, esse aqui é um herege. Então, se alguém começar, né, a falar essas coisas para você, você precisa estar convicto daquilo que você crê e realmente defender com convicção a sua fé. O versículo 23, quem nega o filho não pode se tornar parte da família, porque nós fomos enxertados. Jesus Cristo é o Filho unigênito. Nós somos o quê? Co-herdeiros. Nós somos filhos por adoção. Gente, eu não entendo porque as pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender textos básicos como esse. Somos filhos por adoção, somos co-herdeiros, fomos enxertados. E tudo isso por direito de filiação de Jesus Cristo. O direito de filiação é dele. Então é por isso que eu tenho acesso a Deus, é por causa de Jesus Cristo. O direito de filiação pertence a ele. Então se eu nego que Jesus Cristo é o Filho, então eu não faço parte da família. Eu não tenho herança. Então se eu não faço parte da família, eu estou fora do testamento. Então, dentro do testamento está a vida eterna. E ele fala aqui, e a promessa é a vida eterna. Gente, são textos claríssimos que você e eu precisamos defender com ousadia. O versículo 27, não tendes necessidade que alguém vos ensine. Aqui ele quer dizer, não é que você não tem, aí os desigrejados já vão pegar esse texto e vão criar já estão pegando na verdade, esse é um dos textos que eles usam. Não tem necessidade que alguém vos ensine. A maior igreja hoje é os desigrejados. Eles pegam e tiram a Bíblia lá, rasgam Hebreus 10, 25 e pegam um texto como esse fora do contexto. Não tem necessidade que alguém vos ensine. Ele está querendo dizer que quanto a você reconhecer o erro e as coisas erradas, o Espírito Santo fala diretamente ao seu coração. Se você não está ouvindo, é porque você tem endurecido o coração à voz do Espírito Santo. Então, meu querido, se você não ouve a voz do Espírito Santo, você não vai ouvir a minha voz. Estão entendendo a grandeza do texto? Porque você vai ver o texto de João 16, verso 13. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16, o verso de número 13, ele vai dizer assim: mas quando vier aquele, olha só, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que nós estamos fazendo? Uma separação daquilo que é certo ou daquilo que é errado, daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Então o Espírito Santo, ele te orienta nessas questões. Você precisa estar aberto e sensível à voz do Espírito. Quantas vezes, pastores, nas vossas igrejas, irmãos chegaram, vindos de outras igrejas, e disseram assim: eu não senti direção de Deus para ficar naquele lugar. Aquele lugar ensinava coisas assim e assim. Eu já várias vezes conversei com pessoas assim, que vieram buscando ou sedentas de ouvir a verdadeira palavra. Quem que você acha que guia elas? É o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Que o mundo não pode e não quer receber. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará
o que há de vir. Porque o Espírito Santo, ele tem uma função específica. E uma das funções específicas do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma outra função é selar os santos, ele habita em nós. Mas a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele livra o homem do erro, ele tira o homem da mentira. E essa função é o Espírito Santo que faz. Quando eu prego, e quando alguém chega ao entendimento de quem é Cristo e reconhece-o como Salvador, a obra é do Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento que Deus usa para falar. Vá lá comigo em Efésios 4. Efésios capítulo 4, verso 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Então nós temos aqui, também se você pegar Efésios, ele vai falar das funções que Deus deu. Oi? Efésios? Não, perdão. Agora eu vou falar o 4:11. Eu falei da firmeza, era o 3:11. 3:11. Agora o 4:11 vai falar das funções. E ele mesmo deu uns para apóstolos. E outra coisa, peraí, entenda uma coisa. Apóstolos aqui é só um outro nome para pastor, ancião, bispo. Todos esses nomes se referem a ministros de Deus, homens que falam. E deu uns para apóstolos, outros para pastores, doutores. Aqui não há uma ascendência de posição. Você é apóstolo, você é pastor, você é bispo. Então tem uns que são dados a doutores, porque sabem mais e vão ser mestres no ensino. Uns vão ser evangelistas. Eles não vão ser aptos a estar no púlpito pregando, mas vão ser os melhores evangelistas da sua igreja. Então Deus deu dons a essas pessoas. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento da igreja local. Por isso você está inserido na igreja local. Domingo passado aqui foi muito bonito, nós inserimos mais 3 pessoas no hall de membros. Pessoas que querem, diferentemente daqueles que estão indo para longe, seguindo seus próprios conselhos, fazendo reunião. Eu tenho ouvido isso direto, eles fazem reunião nas suas casas. Depois da pandemia nunca mais voltaram para a igreja local. Eles fazem doutores segundo seus próprios conselhos. Mas esses não, falaram assim, queremos estar debaixo da autoridade da igreja local. Porque antes nós ensinamos, agora vocês estão debaixo da autoridade de uma igreja local. Eu não quero estar debaixo da autoridade, mas eu explico também, você não está debaixo da autoridade, você está debaixo também de uma cobertura espiritual. Você está debaixo de alguém que vai velar pela vossa alma. E essa é uma função minha e de cada pastor que exercita ou que está no ministério. O Espírito Santo pode ensinar cada um de nós a distinguir a verdade do erro. O Espírito Santo, ele pode ensinar através de homens. Então, se você não tiver a capacidade de entender isso, ou de defender isso com toda a ênfase, você não vai permanecer. Não vai permanecer. Você, em algum tempo da sua vida, vai ir para longe de Cristo. O verso 28 do texto fala sobre permanência. Permanência é obediência aos mandamentos que Jesus deu. Permanecer em mim requer dos despenseiros que se achem fiel, não deixando a vossa congregação o costume de muitos. Então, todos esses textos que têm um imperativo ou um mandamento para que façamos algo, são mandamentos atrelados à vida de obediência.
E a vida de obediência ou subserviência a Cristo, ela só vai ser exercida por aqueles que de fato são filhos e que um dia receberam. Podem ser filhos que se tornam rebeldes por um tempo, mas a grande maioria acaba voltando. E a minha oração sempre por aqueles que vão embora é para que Deus trate com eles no sentido de eles entenderem que aquele ato de rebeldia não é o que Deus quer. Deus quer que ele volte para a casa do Pai. Meus irmãos, eu quero terminar aqui dizendo que essa função que me é dada de poder pregar a palavra de Deus é uma função específica. Mas eu e você temos o mesmo Espírito Santo de Deus, para podermos também pregar a mesma palavra, pode ser de uma forma diferente, mas podemos pregar a mesma palavra, defender a mesma palavra, imitar a Cristo, como qualquer um daqueles que você vê imitar e acha bonito o exemplo de fé e vida cristã, mas tenha Jesus como o balizador para você. Jesus é o alvo a ser alcançado. Não coloque em pessoas. Não coloque em pessoas. Não tenha como alvo parecer como pessoas, mas parecer como Cristo. Separação das coisas do mundo. E você tem que estar convicto daquilo que você crê. Ou você está convicto, ou você vai ser levado por todo esse sincretismo religioso que tem sido pregado nos últimos dias. Por aqueles homens que parecem homens de Deus, e eles pegam aqueles banquinhos de bar, eles sentam naqueles palcos enormes e falam só do amor de Deus. Aqui nos últimos dias você tem ouvido eu falar sobre o inferno, sobre a justiça, sobre a condenação, sobre as coisas que Jesus Cristo falou na sua palavra. E se nós não pregarmos a verdade, nós corremos o risco de termos uma igreja cheia de pessoas que acham que são salvas, mas nunca conheceram de fato a Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela venha trazer ao nosso coração o discernimento necessário para que possamos compreendê-la, possamos vivê-la, possamos praticá-la, de forma que o Senhor seja agradado, que o Senhor seja louvado, engrandecido, e dessa forma Cristo seja conhecido por aquelas pessoas que ainda precisam conhecer. Na nossa conduta de comunhão, nós queremos imitar a Cristo. Nós queremos viver uma vida santa e separada das coisas do mundo. E de igual modo, nós queremos também, Senhor, ter toda a convicção necessária para defender com ousadia a fé que outrora foi nos dada. Que o Espírito Santo dê esse discernimento, que o Espírito Santo traga, ó Deus, essas verdades ao coração de cada um de nós diariamente, mostrando que somos sim, e podemos sim, ser ministros do Senhor, sermos homens e mulheres que falam de Deus, porque podemos ser canal de bênção, canal de salvação para aqueles que não têm Cristo. E a minha oração é: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vivemos esses dias maus e os falsos profetas, os anticristos, aqui denominados na epístola, crescerão e aumentarão em número, mas que permaneçamos firmes, ligados na videira até a volta do nosso Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.